Olá, tudo bem? O termo inteligência emocional surgiu no final dos anos 80 nos Estados Unidos, graças aos estudos do psicólogo norte-americano Daniel Goleman, que publicou um livro de mesmo nome, Inteligência Emocional, que chegou no Brasil ali no início dos anos 90. Quando a gente para estudar aquela primeira obra e os últimos escritos, a gente vê que avançou em muito o que se entende por inteligência emocional nos detalhes. Mas os princípios continuam sendo os mesmos. Qual é o conceito de inteligência emocional? É a capacidade de gerenciarmos a nós mesmos e os nossos relacionamentos com outras pessoas. E para isso, existem 4 grandes pilares. O primeiro pilar que o Daniel Goleman fala e lembra muito bem é a chamada autoconsciência. A pessoa autoconsciente, ela tem noção de como as emoções dela afetam a relação dela consigo mesma e com outras pessoas. Ela sabe quando ela sai do limite, quando ela estoura ou não, ou quando ela fica paralisada quando deveria agir. Então isso é autoconsciência. E mais também a capacidade de entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, suas limitações, mas também suas áreas de singularidade. No que eu sou bom, o que eu faço bem. Então, a autoconfiança, por exemplo, vem da autoconsciência. Uma pessoa sem autoconsciência dificilmente vai conseguir ter inteligência emocional. O segundo pilar é a autogestão. E como que a gente sabe se a gente tem autogestão ou não? Você é confiável? As pessoas o percebem como alguém confiável? Você construiu uma reputação de confiabilidade? Esse é um fator central. Outro é o próprio controle emocional. Tem gente que no trânsito, por exemplo, ele sai buzinando por qualquer fechada que recebe. Outras pessoas, mesmo com essa vontade, se seguram, porque elas têm autogestão. A autogestão é a capacidade de você, num determinado momento que alguma coisa acontece e você não gostaria, você dominar seus impulsos desintegradores, quer dizer, aquilo que poderia trazer um baita problema. Isso não é fácil, não é simples, mas tão importante hoje. E por quê? Porque o mundo muda demais. Eu não estou falando só do trabalho, mas no trabalho especificamente, com tantas e tantas transformações na sua companhia, você não vai conseguir lidar com mudanças se você não tiver autogestão. É a autogestão que faz com que nós não percamos o quê? O centro. As coisas estão acontecendo ao redor. O contexto não é aquele que nós gostaríamos, mas nós continuamos com a serenidade necessária para enfrentar aquele obstáculo que aparece pela frente. Como você já deve ter notado, os 2 primeiros pilares têm a ver com o relacionamento seu com você mesmo, A gestão de si mesmo, a liderança de si mesmo, que são a autoconsciência e a autogestão. Os 2 outros pilares estão ligados ao relacionamento que nós temos com outras pessoas, ou a forma que nós construímos vínculos com outras pessoas. O terceiro pilar, por exemplo, é a empatia. Capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de sofrer com o outro, a capacidade de entender por que ele age dessa ou daquela maneira. Isso não tem a ver só na relação com os colegas de trabalho. Tem a ver, por exemplo, com o próprio relacionamento com clientes. Quando se fala no dia a dia aí sobre foco do cliente, o foco do cliente é difícil para muitas pessoas, porque não é todo mundo que consegue ter empatia. Tem gente que sim, ele tem algo próximo a isso que nós chamaríamos de bom senso, mas não tem empatia, ele não sofre com o outro, ele não consegue se aproximar daquela realidade. Ele até vê que o outro sofre, que o outro tem dor, que o outro precisa de algum tipo de apoio, mas não interfere, porque ele se mantém distante. A empatia é central para nos relacionarmos bem com o outro, para estabelecermos confiança com o outro. No tocante à gestão de pessoas, muitos líderes acabam fraquejando porque eles desenvolveram pilares da inteligência emocional que estão relacionados à gestão de si mesmos, mas não têm empatia para lidar bem com o time. Não sabem quando alguém precisa de um apoio mais próximo, ou se não, precisa ser mais solto, não microgerenciado. Para esses líderes falta, muitas vezes, empatia. E o último pilar é aquilo que o Daniel Goleman chama de habilidade social ou destreza social. Eu dou um exemplo, geralmente, para explicar isso, que é o fato de, você quando fazia faculdade, deve se lembrar aí que alguns dos colegas sentavam lá no fundão da sala, conversavam demais, e você olhava para eles, se você era um daqueles quietos, nossa, esse aí não vai dar nada na vida. E talvez essa pessoa acabou sendo muito bem sucedida depois, talvez melhor até do que você. E por quê? Porque ele já tinha naquele momento essa habilidade e até conseguiu aprimorá-la,
A destreza social, a habilidade social tem a ver com o fato de nós conseguirmos persuadir pessoas, tem a ver com o fato de conseguirmos unir pessoas para um determinado objetivo comum, toda essa habilidade política que é tão importante em empresas que estão cada vez mais montadas, né, com uma hierarquia menos rígida, né? E aí, o que acontece? Com pessoas que têm papéis muito próximos, a destreza social é imprescindível. E a gente vê isso, por exemplo, tem gente que vai promover uma festa e está cheio de amigos, lotado de gente. Ele tem habilidade social, ele tem destreza social. Ele consegue, em situações, muitas vezes, em que pessoas não conseguem dizer algo que chatearia, ele vai lá e diz, e ninguém fica chateado no final da história. Estão rodeados de pessoas, mas não porque não dizem aquilo que deve ser dito. Eles sabem como falar, têm uma capacidade assertiva muito grande. Essa é uma das habilidades também centrais para que nós tenhamos inteligência emocional. Depois de falarmos sobre os 4 pilares, que são autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social, eu queria te fazer uma pergunta. Em quais delas você já tem um domínio maior? Onde está ali o teu ponto forte? E aquilo que você ainda precisa trabalhar? Com relações cada vez mais exigentes, expectativas pessoais exigentes também na mesma medida, nós vamos precisar continuar estudando esse tema durante muito tempo. Então essa reflexão de onde colocar a minha energia é central. Eu espero que você faça isso a partir de agora, tá bom? Muito sucesso para você, a gente se vê. Caput Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Acesse caputconsultoria.com.br.